também Espírito de Gelo e já tinha lido outra coisa e tal. E geralmente você é muito do gênero fantasia. E Espírito de Gelo você só vê um pouco de... Você vê fantasia mesmo, assim, não. Sim. Foi diferente o processo? O que é que te inspirou a escrever algo que fugisse? É que o Espírito de Gelo não nasceu exatamente da minha vontade diretamente. Eu fui convidado por um editor de Portugal, o Pedro Reizinho, que é da Gairinha lá, e hoje não está mais lá, mas ele era editor, e ele queria fazer uma série sobre lendas urbanas. Então ele queria alguém para representar o Brasil, aí ouviu falar bem de mim, então entrou em contato e perguntou se eu topava representar o Brasil, escrever um livro dentro daquele tamanho, que nos caracteres daria até quase 200 páginas, seria dentro do limite que ele me deu. Eu teria que contar uma história de uma lenda urbana. E aí eu tinha que escolher a lenda urbana nossa, eu escolhi a da banheira de gelo, o sujeito que tomou em Cinderela, para a banheira de gelo sem um rim. E aí por isso que nasceu aquela história do cara que acorda numa sala sem memória, e aí ele começa a ver que tem 3 torturadores, né? Aliás, 2 torturadores, que é o Rain Steam, que é o magrinho e o gordinho, e mais o interrogador com a camisa do Black Sabbath, que diz que se ele não lembrar o que aconteceu nas últimas 8 horas, ele vai sofrer como se tivesse um dos 9 círculos do inferno. Só que o trauma causou uma amnésia temporária. E eles partem do princípio que um outro trauma tão grande pode desbloquear aquelas memórias. Por que especificamente Black Sabbath? Primeiro pelo nome, né? É o Black Sabbath, não é qualquer coisa, é o Sabbath Black. Né? E além disso, ele é cool, né? Acabou que o Homem de Ferro depois popularizou também, né? Mas foi uma coisa sem intenção, é energia mesmo. Agora, Dan, que eu terminei agora a trilogia um tempo atrás, eu digo uma coisa, meu irmão, por que você fez aquilo no final? Aí eu queria saber quando sairia o quarto. O Estandarte de Névoa, né? Então, eu comecei a escrever o Estandarte de Névoa DLC, ele vai se passar 5 anos depois, né? Mas eu realmente não sei quando que ele sai. Porque eu até comecei a escrever, só que vão aparecendo vários projetos que a editora vem cobrando. Agora eu estou entrando numa nova fase, né? Depois, no fim do ano, eu quero parar de ser editor para voltar a ser só escritor. E aí eu vou avaliar tudo isso. Mas existe já uma série nova lá que eu passei 2 anos já preparando e que eu também vou ver o que vai acontecer. Então estou nessa fase, estou prestes a descobrir qual vai ser o meu futuro aí. Mas não tem data não ainda. Pois é, não tem. Ainda mais porque está sendo escrito, né? Mas não vou ser pelo menos igual o Marte. Você tem medo de morrer. Não vai demorar, pelo amor de Deus. Nem pretendo morrer antes, mas espero. Pergunta clichê. Teve vontade de mudar de estilo, assim, de escrever alguma coisa que seja de outro estilo? Eu já fiz um thriller, até um thriller policial que o diferencial dele é que ele é um livro e é um roteiro que se complementam. A gente tem a visão de um agente federal, de uma psiquiatra durante o livro, e a gente tem a visão do chefe de polícia civil e do comandante de operações especiais no roteiro. Então são 360 graus na mesma história. Isso é complicado? Não, porque para publicar eu tenho que fazer o filme. Mas para fazer o filme eu tenho que deixar de ser editor. Senão eu não vou atrás. Deixa de ser editor e faço filme. Aí, e tá pronto. E ele foi escrito ao mesmo tempo que o Braulio Mantovani escreveu Tropa de Elite, que eu lembro na época que ele começou a escrever. E é interessante que até hoje as discussões que são levantadas dentro daquele livro, que é um serial... na verdade, eles vão atrás do serial killer, eles acham que é aquele que começa a matar pseudo-celebridades. Então ele mata a capa da Playboy, depois mata um escritor, ele mata uma espécie de um Felipe Dilon da vida, assim, um Johnny Dance. Ele vai, mas ao pouco vocês vão entendendo que ele está contando uma história dentro da história. Por isso são 7 passos para longe de Deus. São os 7 elementos de uma história que ele está contando até chegar no clima. Todo mundo com vontade, o livro não foi lançado. A gente vai procurar eles têm influência. Você tem influência do Psicopata Americano. Todos os thrillers grandes, eles estão homenageados dentro do thriller. Então, por isso que o nome já é 7 passos para longe de Deus. Além de serem todas as etapas de uma história profissional,
né, que você tem ali apresentação, ponto de virada, ponto central, ponto de virada 2, desenlace, conclusão, clima. Tá? É homenagem ao Seven, que pra mim é o filme tecnicamente mais perfeito que eu considero. Meu filme preferido é Operação Dragão, obviamente. Mais de 1000 vezes. O clássico. Mas é o melhor filme de artes marciais da história do cinema e da história do cinema. Mas tecnicamente eu considero o Seven, e o meu roteiro preferido é o Gênio Indomável, que foi escrito também pelo Ben Affleck, que tem um pau nele, o cara escreveu o roteiro que eu considero mais interessante esse livro. E no caso, Dracon, você falou ali, comentando rapidinho, comentando com a gente que você está pretendendo deixar a carreira de editor, não é isso? Sendo que eu fiquei pensando, do momento em que você entrou para ser editor na Fantasy até o momento em que você saiu, está pretendendo sair da Fantasy, assim, como escritor, o que foi que mudou quando você assumiu o papel de editor? Entendi. O que mudou foi o seguinte: eu aprendi muito sobre o mercado editorial, porque o escritor ele não faz ideia do que é realmente os bastidores de levar um livro de um original até lá. Ele acha que sabe, tanto que ele vive dizendo: a editora não faz isso, a editora não fez aquilo, a livraria não fez isso, não tem marketing, não tem nada. E quando você vai para o outro lado, você entende tudo e você vê que não tem a quem culpar, na verdade. E aí, nesse processo eu aprendi, então, coisas que acabam me influenciando no seguinte sentido. Por exemplo, eu sei hoje quanto custa um livro. Então, eu sei que se eu contar uma história em 600 páginas, o preço vai ser diferente de uma história de 400 páginas. E eu sei o quanto é diferente se tem um livro a R$ 44,90 ou se tem um livro a R$ 39,90. Parece que são R$4, então faz muita diferença na livraria. Então, na hora que sentar para contar uma história, eu já vou pensar, eu preciso realmente de 600 páginas para contar isso aqui, ou eu consigo contar em 400? Porque se eu consigo contar em 400, eu vou contar em 400. Por quê? Porque eu já aprendi tudo que envolve a parte por trás. Eu sei a importância do livreiro, eu fui livreiro de graça, trabalhei de graça na Saraiva, a gente me contratava, ficar lá todo dia trabalhar de graça. Só para poder ler os livros que eu não podia ler. Então eu ia lá, marcava os livros, voltava todo dia para ler a mesma coisa, sentava no mesmo lugar. E ajudava a arrumar a loja, ajudava a limpar os livros, a catalogar. Eu sabia mais de onde estava o livro que os outros. E aí eu parava, ficava olhando, cada vez que chegava um leitor, aí escolhia um livro na mesa, eu ia lá tentava entender por que aquele livro chamou a atenção mais do que os outros. Então essas coisas que um editor também tem que saber fazer. Então essas coisas que me influenciaram hoje como escritor. Eu sei os bastidores e sei o custo e o valor do livro. O que eles estão pedindo para a gente só ir um pouco mais para trás? Claro. E hoje que tudo é trilogia? Tudo é trilogia, tudo é série. O que tem? Como é que você vê isso? Que hoje, essa questão do preço do livro. Aí de repente a pessoa está fazendo alguma coisa, e tá. Não, vou escrever. Eu me lembro que eu conversei recentemente com o Eric Novello sobre aquela questão da polêmica que acabou acontecendo com aquele seu texto. E ele disse assim: não, que o cara manda a sinopse para uma editora e já disse que vai ser uma trilogia. Ou seja, o cara nem escreveu nada, nenhuma folha, mas. E aí, como é que você vê hoje, assim, esse escritor que aborda, que não sabe nem o que vai escrever, mas ele já acha, não, olha, vai ser uma série de 12 livros, não se preocupe, tá aqui minha sinopse. Sim, isso é. Esse tá ferrado, né? Eu não aconselho, não. Toda entrevista eu falo, não mandem uma trilogia, não façam isso. Mandem um livro fechado, mandem um livro. E aí, mesmo que esse livro vá se tornar uma trilogia, pelo menos que ele se feche. E aí o pessoal normalmente fala: pô, mas você não estreou com uma trilogia? Eu sou muito sincero, eu respondo: sim, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E além disso, de licença, desculpe interromper, mas a gente vai ter uma mesa aqui agora.